Boa noite, pessoal. Aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do Soltando o Verbo. E como sempre falo, sempre trazemos um assunto de pauta, um assunto que vai enriquecer o seu conhecimento e vai agregar não somente conhecimento, mas a forma como você passa a ver os assuntos que são abordados aqui. Então dá tempo de você já aproveitar e compartilhar com outras pessoas. Por quê? Deixe de ser egoísta e absorver somente para você o conhecimento. Mas compartilhe com mais pessoas, porque quanto mais você compartilha, mais a plataforma distribui. E se você ainda não é inscrito, já aproveite, faça a sua inscrição, ative o sininho, deixe o seu like, deixe também seu comentário, faça a sua pergunta. Vamos aproveitar o convidado desta noite. E o assunto é muito importante, mas só falo depois que ele se apresentar. Boa noite, obrigado pelo convite. Aqui, Carlos, todo mundo. Obrigado também pelo Adriano, que fez a ponte aqui para eu estar aqui. Meu nome é Geraldo Medeiros, eu tenho 35 anos, sou casado, tenho um filho pequeno de 2 anos, sou cristão, trabalho há bastante tempo com compliance, auditoria. Hoje sou responsável de uma indústria aqui na América Latina. E também empreendo em compliance, ajudo muitas pessoas que querem desenvolver carreiras em compliance, empreendimentos nesse assunto que é um assunto ainda novo. Muita gente não conhece ainda compliance, a gente vai aproveitar essa oportunidade para fazer com que toda a audiência conheça. Nossa, maravilha. E você vê que o assunto é tão legal, mas é tão legal que olha quem está fazendo parte da mesa, quem? Exatamente ele. Martinelli. Quando eu vi, o Carlinhos me mandou a pauta, né? Eu falei, cara, hoje eu quero estar na mesa, hoje eu quero sentar aí, e não só, assim como o pessoal em casa, né, vai assistir, mas poder estar aqui também, participar aqui e ouvir de perto. É um assunto muito interessante, assim como o Geraldo falou, acho que é um pouco novo para a mentalidade empresarial no Brasil ainda, mas é algo extremamente necessário e a gente precisa desenvolver isso, deixar isso mais claro, né? E tenho certeza que quem assistir, quem acompanhar aí, se curtir e compartilhar, vai entender. Exatamente. Então tá aí, ó. Primeiro precisa curtir e compartilhar. Mas mais do que isso, precisa ter a mente aberta, porque infelizmente nós estamos vivendo uma geração que está tendo dificuldade de entender a mentalidade dos antigos, vamos pensar assim, e isso daqui não é cabelo branco, viu, Geraldo? É platinado, que está na moda. E a gente está lidando aí com essa juventude que está chegando. Então, está tendo um choque de geração aí, e esse embate muitas vezes não é salutar, porque cada um fica fechado no seu mundinho. Então é importante abrir a cabeça para poder entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas, Geraldo, quando se fala em compliance, embora o nome seja bonito e às vezes tem até uma dificuldade na pronúncia, em linhas gerais, considerando que nós temos pessoas que nos assistem com entendimento do assunto, mas na sua maioria são leigas. O que é compliance? Bom, compliance é uma palavra, primeiro, que em inglês não ajuda muito, né? Nós brasileiros aqui temos dificuldade com o idioma. Compliance é uma palavra que, se for traduzida, poderia ser conformidade. To comply é uma palavra que derivou do verbo e que significa, no português, conformidade. O que é conformidade? É você seguir alguma regra, seguir alguma lei, seguir algo que foi combinado, a regra do jogo. Perfeito. Basicamente isso. E compliance também é uma área que está sendo desenvolvida há não tanto tempo no Brasil. A gente tem uma lei anticorrupção de 2013, que é onde que compliance começou a se tornar um pouco mais reconhecida. Mas, claro, compliance ele começou no Brasil nos bancos, que são bastante regulados, devido a várias fraudes passadas, o histórico de escândalos, e realmente ter uma necessidade de uma regulação maior. A regulação são as regras, né? Perfeito. E as regras precisam ser cumpridas. Por isso que temos que ter compliance, temos que ter conformidade a essas regras. Surgiu mais ou menos daí. Compliance surgiu nos Estados Unidos, tem uma história secular, tem de centenária, de bastante tempo, mas no Brasil ainda é incipiente. A gente conhece compliance talvez pelos escândalos da Lava Jato, por situações de reputação, mídia.
sempre quando se fala de compliance no Brasil, você sempre pensa, talvez, no jornal, no De escândalo, uma forma de negativa. uma forma negativa. Foi a forma que as pessoas mais ouviram a palavra, o termo Infelizmente. compliance. Foi onde mais ouviram, principalmente no governo anterior, né, quando se tratou muito disso, né, a lei é de 2013, a lei 12.846, e mesmo tendo nascido lá, onde a gente mais ouviu foi na Lava Jato, foi quando apareciam as grandes manchetes de corrupção, né, e as pessoas ficaram com essa informação guardada, né, mas vai muito além disso aí. Exatamente. Fico muito feliz de vocês saberem citarem a lei Sim. 2846. Sim. Muito interessante. Então veio disso. É claro que teve um boom do mercado, né, a partir da lei de corrupção, mas já existia compliance. Claro que se tornou mais popular e as empresas começaram a entender a importância do compliance. Hoje em dia, a gente teve um avanço, uma evolução no compliance no Brasil. A gente já não fala só de respeitar a regra, respeitar a lei. Isso foi o início de tudo. A compliance acabou sendo um profissional que é contratado para as empresas para entender as regras e também fazer elas cumprir com controles internos. Diferente da área jurídica, que ela vai entender somente a regra, defender a empresa perante as situações de problemáticas jurídicas, o profissional de compliance ele está ali dentro, olhando para os processos da empresa para tentar prevenir que esses delitos aconteçam. Então, no lugar de remediar, corrigir, somente proteger a empresa quando a situação já ocorreu, o profissional de compliance está ali para criar mecanismos, aculturamento, treinar as pessoas sobre as regras, definir em conjunto com as áreas as regras para que não aconteça uma situação ruim e que vá para uma situação judicial, uma situação de crise maior. Então, praticamente é um profissional que previne riscos. Certo. Seria, então, vamos pensar assim, nós temos, no veículo, nós temos a manutenção corretiva, o carro quebrou, Sim. e aí você chama o guincho e se vira. E tem a manutenção preventiva, que é aquela que você regularmente já faz para evitar gerar a corretiva. Seria mais ou menos, claro, de uma maneira bastante simplória, seria esse o exemplo? Perfeito, Carlos. Isso é um exemplo maravilhoso. A compliance está para prevenir mais do que remediar, mais do que detectar e corrigir. Também está. Certo. Uma compliance madura, um departamento de compliance maduro, ou um profissional que também atenda o chapéu de compliance numa empresa, ele está também para detectar situações erradas e corrigi-las. Mas a prevenção é o que custa menos, que nem no carro, no exemplo que você colocou. Se você mantém um carro com manutenção preventiva, você não vai precisar, né, no meio de uma viagem, ter seu carro parado ali, ter que chamar o guincho, ter que trocar peças importantes e caras, perder o carro ali naquele momento. Você vai planejar a situação para que isso não ocorra. E aí é na preventiva, com ações preventivas, fazendo... se o manual é um ótimo exemplo. O manual do carro, ele define ali quais as manutenções preventivas que o carro precisa ter. Exato. Mais ou menos isso, né? Exato. Então, é importante que tenha esse manual também para as empresas. Porque não é na hora que acontece algo errado que a gente vai definir uma prevenção ou como evitar. Isso tem que ser planejado antes. Entendi. Então, o profissional de compliance ele tem que entender muito bem a empresa, assim como o mecânico entende o carro, para saber onde pode dar errado, criar planos B de contingência, mas principalmente formas de evitar que a situação aconteça, a situação ruim aconteça. Então, a gente tem, por exemplo, fraude, uma situação de fraude. Fraude é quando uma pessoa usa de má fé, rouba alguma informação. A própria corrupção é um tipo de fraude, suborno, né? Você dá uma vantagem indevida para um funcionário público, para um agente público, em troca de algum benefício indevido, também é o tipo de fraude. A gente tem uma árvore de fraude que quase tudo está ali. Né? Então, como é que a gente previne, por exemplo, a corrupção? Existe uma lei. Só comunicando que existe a lei é suficiente? Não. Isso, compliance nasceu ali. No início era assim. Essa é a regra, cumpra, e é isso. Se não cumprir, vai ter uma responsabilização da empresa e da pessoa. Hoje em dia, a gente tem que entender muito bem o negócio, tem que saber quando pode ter uma situação de corrupção, por exemplo, uma situação de fraude, e antecipadamente proibir e conscientizar nas relações. Por exemplo, você vai encontrar com um funcionário público.
essa reunião tem que ser formal, tem que ter uma ata, tem que ter um ofício, tem que ter comunicação pública sobre onde você está. São vários controles que podem ser implementados para evitar que uma situação... Para inibir um pedido. Tem pessoas que entram numa reunião com código de conduta, já tem alguma... nós somos seres humanos e cada vez mais compliance tem estudado mais o ser humano, mais como ele se comporta, quais são as atitudes, o que leva o ser humano a fazer uma corrupção, por exemplo, uma fraude, um erro. A gente precisa entender muito bem o ser humano para saber em que momento ele vai ser fisgado, em que momento ele vai ter uma situação de conflito, de um dilema ético. E a gente tem que estudar isso para colocar, trabalhar nesse aspecto comportamental para colocar situações para ele nem sequer ter uma oferta indevida. Por exemplo, você vai para uma reunião, provavelmente pode ter uma oferta indevida. Tem que tomar o não como garantia, o risco também como uma possibilidade. Certo. Ele já pode começar a reunião ou trazendo código, ou falando que a empresa é íntegra, que a empresa ela tem um compromisso com os sócios de sustentabilidade, de crescimento a longo prazo, que quer sim fazer dinheiro, tem as suas próprias ambições, mas não em detrimento da ética, em detrimento da integridade, em detrimento de fazer a coisa certa do jeito certo. Se você tem um speech, primeiro a fala assim, você já evita. Pode ser que até a outra pessoa... Inibir já inibe. Com certeza. Pode ser que a outra pessoa tenha até pensado em fazer alguma proposta indevida, mas ele vai começar a recuar. Exato. Numa situação dessa. Então, como é que faz isso? Com estudar comportamento humano, estudar cultura, estudar os processos do negócio, saber onde as pessoas estão indo, o que as pessoas estão fazendo. Então, você tem profissionais de compliance hoje cada vez mais próximos do negócio. Não é aquela pessoa que fala não deva fazer, como foi no início. Não faça isso, não faça aquilo, porque não funciona. Uhum. Mas é aquela pessoa que me fala o que está acontecendo aí, que eu, como um consultor interno, vou ajudar a você a não assumir um risco ou a evitar que qualquer risco se materialize. Então, vá sim para essa situação, para essa reunião, faça esse trabalho dessa forma. Antes de contratar um fornecedor, verifique quem é esse fornecedor antes de assinar o contrato. A linha, né? A linha dele de conduta também é importante no histórico do fornecedor. Ele estava falando aqui, o Geraldo estava falando, e eu sou muito ilustrativo, né? Eu gosto de ilustração. A lei de 2013 não garantia isso, e o nascimento desse profissional vem da mesma forma que no trânsito, né? O carro não respeita a placa. Sim. O carro respeita como é que chama? O radar. Por quê? Porque o radar gera consequência. A placa pode falar para ele lá que você não pode correr acima de 80. Ele está acima de 80. Porque a placa não limita isso. O radar limita. O profissional de compliance dentro da empresa, ele vai trabalhar. E eu gostei muito dessa parte, porque eu sou muito ser humano, né? Ele vai passar a entender não só a empresa, como as pessoas dentro da empresa e a cultura gerada através dessas pessoas dentro da empresa. Então isso vai transformando. É um profissional que está muito ligado à cultura, né? Tanto a cultura como as pessoas, para ir fechando esse ciclo, para criar um momento novo ali, né? Inclusive da pessoa já se preparar para, no caso, numa situação dessa, ela saber até como reagir, né? A proposta indevida ali, ela saber como se sair ali sem prejudicar a empresa e, ao mesmo tempo, né, dentro dessa conduta que a empresa pede. Então, você me falando, me veio a seguinte história na cabeça. Conta-se que um casal comprou uma casa próxima à linha férrea. E tempos depois eles descobriram que toda vez que passava o trem, fazia um barulho dentro do guarda-roupa do casal. Já tinham levado diversos marceneiros lá e ninguém resolvia a situação. Um belo dia, o marido, trabalhando, teve dor de cabeça e foi embora mais cedo. Chegou lá na casa dele, falou, vou tomar um banho para ver se relaxa e melhora a dor de cabeça. Abriu o guarda-roupa, tava um rapaz lá dentro do guarda-roupa dele. Ele falou, o
que você tá fazendo dentro do meu guarda-roupa? Se eu falar para você que eu tô esperando o trem passar, você acredita? Muito bom, muito bom. Muito interessante. Rachando de rir lá atrás. Isso é a vida real, né? A vida como ela é. Não é nada. Não faz sentido. Quer dizer, para ele saber aonde que estava o barulho, ele tinha que esperar o trem passar. Porque senão não adiantava. Tantos já tinham ido lá e não achavam, então ele tinha que ficar lá esperando o trem passar. Certo. Aí, certo. Sim. Só que pensa bem, eles explicar isso pro marido da mulher. Não dá. Complicado. Situação. Se tivesse, o profissional do compliance iria ajudá-lo, não iria? Não, com Iria certeza, colocar com os certeza. riscos, não iria? Tanto o seu exemplo quanto o exemplo do radar, a gente é compliance no pé no chão. A gente não pode aqui falar sobre ética, integridade, respeitar a regra, etc., sabendo que não é bem assim no dia a dia. Então, o que é colocar o pé no chão? Que eu falo que é compliance e pé no chão. A gente sabe que tem pessoas que vão passar no radar devagar, mas logo em seguida vai fazer o quê? Vão acelerar até o próximo radar. Mas também a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que vão saber que existe um limite ali Estabelecido. da rodovia estabelecido, que se eu superar esse limite, além de ser uma infração, vai ser também um problema, vai trazer um risco à saúde, à segurança, etc. Não somente nossa, que está ali, mas também os outros, Sim. que torna a situação mais grave. Então, na empresa, na sociedade, é sempre assim. A gente tem que entender que vão ter pessoas que vão respeitar a regra, vão ter pessoas que não vão respeitar a regra. Vão ter um percentual de realmente bandidos, ladrões, pessoas de má fé, que estão ali interessados no dinheiro, interessados em passar a perna das pessoas. A gente tem que saber que isso existe. Exatamente. Tem esse princípio. Carlinhos, ele falando, lembrei também de uma história. Fala aí, História. Carlão. Que ele falou assim, o problema é a cultura. Né? Aqui, se não tiver o radar que multa a rodovia inteira, ninguém vai respeitar. Eu vi uma história de um rapaz que foi morar nos Estados Unidos. E ele estava sem dinheiro. E ele percebeu que quando ele entrava no metrô, não travava. Opa, beleza, vou passando. Uma semana ele fazendo isso. No 7º dia, 8º dia, ele foi abordado. Pegaram ele. Falou, não, eu tô passando aqui, não. Bom, levou ele para o julgamento. Aí ele falou assim, não, eu sou inocente. Falou, não, mas aqui você não pode falar inocente porque tem câmeras, tem gente que viu. Aí falou assim, se eu continuar mentindo, eu vou pegar 10 anos de cadeia. E se eu confessar, eu fico só 3 dias. Aí ele confessou que foi, passou, pulou a catraca lá. Aí ele viu que lá funciona a lei. Aqui, infelizmente, no nosso país não funciona. Se não tiver dentro de uma empresa, tiver aquele negócio que prejudique, ninguém respeita, infelizmente. Então, mas isso eu percebo que é uma cultura que está mudando. Talvez não da forma como nós gostaríamos, No ritmo que nós gostaríamos, mas está mudando sim. Você percebe isso também, Geraldo? Percebo e tenho muita fé. Eu sou uma pessoa A positiva. gente torce muito. Eu torço muito. que todo Também, mundo com mude. certeza. Não sei se a gente está ainda preparado para esse momento de não ter mais catraca como Itália, como França, como outros países. Na Alemanha, por exemplo, você vê alguma situação de metrô que você não tem uma catraca ali, você simplesmente passa. E aí você tem que ter pago. Você pode pagar pela internet, você pode pagar em outro lugar, mas ninguém vai conferir ali se você tem ou não. O que vai acontecer de forma aleatória, pode entrar um guarda dentro do metrô, do trem, e pode, algum dia, pedir para você mostrar o bilhete. Se você não tiver esse bilhete, a multa vai ser muito grande. Se você for estrangeiro, então vai ter também problemas de você voltar àquele país. Vai ter, Sim. Extradição. vai ter um problema de carimbo ali. É horrível. Mas você vê, a situação é cultural. Você sabe que tem uma regra, não está sendo cobrada, mas se você desviar da regra, não respeitar a regra, você pode ser pego, e se você for pego, vai ter uma punição muito grande e muito exemplar. Então aqui, talvez a gente tenha que entender que essa punição tem que acontecer. Quando a gente tiver, de fato, menos sensação de impunidade, que você, se fizer algo errado, você vai ser punido por isso, não mais, não menos, mas por aquilo que você fez, talvez a gente consiga evoluir na maturidade Sim. de compliance, na maturidade de fazer a coisa certa. Eu acho que a gente está nesse caminho,
Eu acredito que ainda tem muito caminho para evoluir nisso. Talvez a gente, pelo nosso nível de maturidade, talvez as armas que a gente tem que usar são mais controles, mais fiscalização, mais monitoramento e mais responsabilização para que aquelas pessoas que veem a situação errada acontecendo, veem que realmente existe monitoramento e se você fizer algo errado, você vai ser punido, elas tomem isso para a vida. Não vou fazer isso, porque eu vou ser punido. Claro que vou ter as pessoas que vão fazer a coisa certa sempre, mas já que a sociedade é formada por todas as pessoas, vão ter aquelas pessoas que vão olhar assim, nossa, então eu posso ganhar no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu vou perder muito mais. E aí começa a ter esse dilema, essa situação de será se eu faço, será se eu não faço? Tem até uma metodologia que é o triângulo da fraude. Então você precisa racionalizar uma situação, ter uma oportunidade. Então são várias situações que você tem que, na sua cabeça, na cabeça de qualquer pessoa, que a pessoa coloca ali para equilibrar o que eu vou decidir, o que eu não vou decidir. Se a pessoa vê a faca e o queijo ali na mesa, a decisão de não cortar vai passar por todo esse pensamento. Será se eu tá faltando em casa? Será se eu tenho uma dívida muito grande? Será se eu fizer isso hoje, ninguém vai saber? Bom, se eu fiz isso hoje, ninguém soube. Será se eu fizer amanhã, também ninguém vai saber? Então, é por isso que eu falo do comportamento humano, que a gente precisa entender. Porque a gente só consegue amadurecer, tirar a catraca, quando a gente souber que essa cultura foi fortalecida. Exatamente. Só uma pergunta. Num caso, você falou, bom, você vem de uma empresa, você falou, representa uma empresa multinacional, que vem de outro lugar, que vem com essa cultura. Será que isso também não tem ajudado a mudar um pouco a mentalidade? Essas empresas que vêm de fora com essa mentalidade? Isso ajuda muito. Eu comecei na compliance há mais de 15 anos, quando não existia a lei de corrupção, quando a compliance era muito incipiente. Uma empresa italiana que já tinha a lei anticorrupção lá na Itália, já como uma multinacional, acaba tendo que adotar e respeitar leis dos Estados Unidos, porque também estava lá a empresa. Uhum. Então a gente já tinha um programa de compliance, umas regras já bem estabelecidas. Isso ajudou a trocar. Mas lá fora também acontece muita coisa também. A gente não pode também colocar o Brasil como o último lugar. Na verdade, o mundo todo sofre situações de problemas relacionados a isso. Quando você vê os últimos escândalos, as empresas brasileiras foram responsabilizadas, outras empresas de outros lugares também, mas não somente no Brasil. Você vê, por exemplo, a situação da Odebrecht, ela foi punida nos Estados Unidos, punida na América Latina, teve vários países que ela foi punida porque ela operava e tinha problemas ali em vários países. Mas, olhando para o nosso Brasil, a gente consegue ver que a Transparência Internacional, por exemplo, que é uma ONG, que ela mede a percepção da corrupção no Brasil e no mundo, tem um indicador há bastante tempo. A gente consegue comparar durante vários anos e a gente vê que no Brasil a gente tem não evoluído, a gente tem desenvoluído. A gente nunca saiu de uma situação ali de laranja, de uma situação quanto mais vermelho, pior, quanto mais amarelo, melhor. A gente tem ido de laranja para mais alaranjado. Ou seja, está piorando a situação. E no mundo também não está tão melhor, mas o Brasil, ele dá aquele voo de galinha, sabe? Uhum. Ele parece que vai, a lei de corrupção deu esse salto, deu esse destaque, parecia que foi, mas acaba dando um voo de galinha e acaba voltando, retrocedendo algumas coisas. A gente avança 2 passos, retrocede 1. E aí a gente vai nesse sentido. Eu espero que a gente não retroceda mais do que avance. Mas... A nova lei de licitação também, ela trouxe inovações importantes nesse sentido. Às vezes, empresas que pretendem contratar com o poder público não têm isso em mente, mas um ato ilícito dela, ela pode ser penalizada nos 2 diplomas legais, tanto na lei anticorrupção, que é a 12846, quanto na 14133, que é a lei de licitação atualmente em vigente. Então, as empresas precisam também acordar, porque se tem o agente público corrupto, é porque tem um empresário que proporciona esse leva e traz. Mas aí cai no gancho do que o Geraldo falou aqui, né?
na própria pirâmide, no triângulo da fraude, o primeiro item é a oportunidade. Exatamente. Né? Então, a oportunidade é que gera todo o resto, né? Até chegar na racionalização, que é o terceiro tópico ali. Mas aí a gente começa a entender que a cultura faz muita diferença, né? Tanto é que, tipo, vamos falar, quais os países onde a corrupção, onde o roubo quase que é inexistente, onde as punições são mais severas. Exato. Um amigo meu tava conversando com ele e falou, rapaz, tava em tal lugar, né, no Oriente Médio lá, e fazendo compra, todo feliz, né, e tal. E aí, quando me dei conta, esqueci meu celular. Deixei o celular assim, fui comprando uma coisa, outra, e empolgado com o preço do ouro barato, né? E aí, beleza, saiu. Quando lembrou o celular. Aí voltou desesperado lá, quando viu o celular tava do mesmo jeitinho. Aí falou, nossa, se fosse no Brasil, não tinha dado 30 segundos. Aí falou, não, aqui ninguém mexe, não, aqui ia dormir aí, porque ninguém pega. Ia ficar aí. Ninguém nem põe a mão. Por quê? Porque se puser a mão, perde a mão. Fica sem a mão. Fica sem a mão. Entendeu? Então, a cultura, ela é muito forte nesse sentido. E a cultura dentro da empresa, e a gente vai passar, né? Pra você ter uma ideia do nível que a gente vai para entender isso, o Peter Drucker, ele começa o movimento MVV, né? Missão, Visão e Valores. Lá funcionou de forma excelente. O que aconteceu quando a cultura estava errada para assimilar isso, né? A gente começou a usar missão, visão e valores numa placa bonita na frente da empresa. Contratava uma empresa para desenvolver missão, visão e valores para colocar na parede. Entendeu? Então não é. É não hoje. Não é o que. É como. Eu sou administrador, eu fiz direito, eu fiz administração. É o pai da administração. O pai da administração. Né? Eu amei você ter citado. Sim, e tanto é que a gente aqui na G7 Business, a gente começou a fazer no Nordeste, né, e no Sul, ali Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente começou a fazer uma revalidação, uma implantação do IPMM, que é o que não substitui, né? Mas na verdade o MVV funciona até os anos 2000, né? Com a mentalidade empresarial dos anos 2000. Peter Drucker morre em 2005 e a gente vem estudando isso agora em 2025, que a gente começou a fazer a implantação do IPMM. O que é? Identidade, propósito, missão e mensagem. Por quê? Porque a missão, visão e valores, ela não faz mais sentido na cabeça do empresário, principalmente o empresário brasileiro. Por quê? Primeiro, você tem que trabalhar com ele quem ele é, para depois você colocar para ele qual o propósito pelo qual a empresa existe, depois passa pela missão, e aí a gente vai mexer muito com a cultura interna da empresa, e depois a mensagem que ele carrega dentro daquela empresa. E a partir dali, você meio que refaz tudo aquilo que o Peter Drucker falou por anos e construiu por anos e jogaram no lixo, porque começaram a contratar empresas para colocar uma placa bonita na frente lá na fachada, né, na entrada. E no dia a dia não se via missão, visão e valores no relacionamento. Isso nesse assunto que a gente está falando é fundamental, porque é uma missão, você quer atingir algum objetivo, mas como você vai atingir? Com que valores, com que propósito você vai atingir? Será se vale a pena, custe o que custar? Será se vale a pena fazer qualquer coisa, qualquer ilegalidade, qualquer coisa para atingir o objetivo? Quanto tempo essa empresa vai viver? E quanto tempo vai ter um problema sério? Tanto legal quanto acordo entre fornecedores, acordo entre outros concorrentes. Não muito tempo. Né? Então, quando você tem os valores, o propósito bem claro, é a liderança da empresa, os sócios, os donos da empresa falando para todo mundo que a gente vai fazer dessa forma. E aí tem um papel da liderança, que é muito mais forte do que todos os colaboradores. Quando a gente pensa que numa empresa tem pessoas que querem obedecer a regra, tem pessoas que não querem, que é a minoria sempre. Mas a gente tem a liderança dando o grande exemplo. E a liderança tem um peso 2 nessa história. Se a liderança faz aquilo que pede, aquilo que prega, aí você vai ter um exemplo arrastando todo mundo. Exatamente. Todo mundo vai seguir. Agora, se a liderança fala, faz,
mas ela não faz, você vai ter um problema sério aí de conflito de valores, um propósito não muito claro ou um propósito que está ali falso, né? Que as pessoas estão querendo vender uma imagem da empresa que não aí é. entra em conflito da verdade. identidade, né? Sim. Falar uma coisa e fazer outra. E a melhor liderança que existe é a liderança pelo exemplo. Porque existe a liderança pelas palavras, Sim, né? É aquilo de falar Falar, e não mas viver. convence, atitudes É, arrastam. Exato. É autenticidade. Você tem que fazer aquilo que você fala. E você tem que demonstrar isso de forma transparente. Se você não tem autenticidade, se você está fingindo ser uma pessoa que você não é, a sua reputação vai ser impactada Sim. imediatamente. Porque a reputação é o que as pessoas falam de você quando você não está presente. Exato. O que as pessoas vão falar quando você não estiver presente? Então, se você não for autêntico, se você falar uma coisa, Criar personagem. criar um personagem e não refletir exatamente aquilo que você é, a sua reputação vai refletir nisso. E quanto custa você recuperar uma reputação? Muito. É muito mais tempo para recuperar do que para criar. Então, Às vezes nem recupero. às vezes nem recupera. Carlinho, vamos futurar? Vamos lá, meu queridão, vamos lá. Estamos falando sobre compliance. E compliance, conforme o próprio Geraldo falou, e não vou sequer ousar parafrasear, mas é um negócio bacana dentro das empresas, para evitar as empresas terem problemas. Você não quer ter problemas, principalmente com contratação de mão de obra? BM Vagas. Chega de passar dor de cabeça com elaboração de questionários, entrevistas coletivas, aplicação de dinâmicas, contratação e, no final, o seu trabalho todo foi ralo abaixo. Por quê? O seu colaborador não atende às expectativas que você tinha para o cargo. Para não passar por esses dissabores, você precisa conhecer a BM Vagas. Através de um sistema com milhares de cadastros, eles têm condições de passar para você o ideal para a sua vaga. Basta tão somente você passar as características daquela vaga e eles irão indicar o candidato para ocupar aquela vaga. Então você não tem mais que sair procurando um palheiro, conforme diz por aí, né, uma agulha em palheiro. Basta você entrar em contato com a BM Vagas. E para chamá-los é simples. O telefone está aí na sua tela. Então, pensou em contratação? BM Vagas. Voltando aqui, Geraldo, o que te levou para as veredas do compliance? Olha, não foi algo que eu tinha pensado quando me formei no ensino médio, trabalhar com isso. Não foi. Como eu falei, eu sou formado primeiro em administração, depois eu fui procurar o direito como uma segunda formação. Mas eu entrei, minha primeira oportunidade foi com auditor externo. Eu entrei como auditor externo numa Big Four, né, na KPMG. Ali eu entendi o que é auditoria, e a auditoria não está muito longe de compliance, também é um controle ali, né, da operação do negócio, Do processo. dos processos, das demonstrações financeiras. E ali eu comecei a ter um pouquinho de contato com controle interno, que é aquilo que mitiga o risco da empresa. Então, o controle interno é também próximo do compliance. Nesse momento, eu já quis migrar para a auditoria interna em outra empresa. E nessa migração, eu fui para a auditoria interna e compliance. Aí eu nasci compliance, comecei a estudar, comecei a querer me especializar no assunto. E, de fato, fazia muito sentido com aquilo que eu estava... com todo o conhecimento de administração que eu tinha feito na minha faculdade, todos os meus conhecimentos, Peter Drucker, comportamento organizacional, enfim, tudo que se estuda na administração, essa forma mais generalista de estudar cada assunto, estudar o RH, estudar financeiro, a contabilidade, ajuda muito o profissional de compliance, que hoje já é entendido que é um profissional multidisciplinar. Ou seja, não é somente para os advogados, como foi no início, não é somente para o administrador, qualquer pessoa de várias formações, sim, o contador, o economista, o profissional de RH, de relações internacionais, o profissional de TI, enfim, todos têm um espaço na compliance, porque existe uma empresa inteira, sim, com várias especialidades, com vários riscos, e o profissional de compliance acaba sendo, então, uma equipe multidisciplinar, pessoas que atuam em situações diferentes que se complementam.
Nesse momento que eu já comecei a trabalhar com compliance também, eu já vi que era isso que eu queria me especializar. Porque eu sabia que era muito mais interessante sentar com uma pessoa para tentar entender o comportamento, entender o negócio e evitar uma situação ruim lá na frente, do que eu, como auditor, só ficar detectando ali. Eu sei que não é somente isso, mas faz parte do trabalho do auditor sempre puxar aqui uma pessoa, outra, um processo, e falar assim, olha, não era para ter feito isso, era para ter feito aquilo. A compliance também faz isso, mas, como eu falei no início, é mais preventivo. Então, é muito mais agradável você trabalhar na prevenção, porque você vê aí que você cria controles. Imagina um queijo, né, com várias camadas, com os furinhos do queijo. Se você coloca somente uma camada, você vai impedir algumas coisas de passarem. Mas se você coloca mais de uma, aí vai diminuindo, vai sendo um filtro. Então, compliance trabalha nesses filtros. Então, no lugar de só ficar detectando a situação errada, você constrói uma arquitetura para evitar que a situação ocorra. Então, você cria limites e detecções que a situação nem chega a acontecer. Esse é o ideal do ideal. É claro que a gente tem aí estatísticas que vão avançando dependendo da maturidade do compliance. E eu investi minha carreira nisso. Hoje, eu já entendi que esse comportamento das pessoas, a cultura, é o que mais temos que investir para mudar e reduzir esses riscos. Então, a gente tem empresas que são formadas por pessoas e essas pessoas que vão levar o nome da empresa para a reputação A, B ou C. Então, é nas pessoas que a gente tem que trabalhar. A empresa é uma ficção. Você não consegue pegar na empresa. O maior ativo da empresa são as pessoas. Não tem jeito. Então, eu tenho trabalhado muito nisso. Eu até tenho falado muito sobre o compliance influencer, que é um termo que eu criei para não um compliance blogueiro, nada do gênero, mas um compliance que influencia. Sim. Do influencer, do inglês mesmo, que influencia. Então, esse profissional vai influenciar dentro da empresa os comportamentos corretos. Então, não é aquele que vai falar, olha, não faça isso, não faça aquilo. É aquele, pessoal, olha o valor de fazer dessa forma. Olha o valor que você vai ter aqui. Talvez você está procurando custos para cortar, mas se você tivesse um cuidado para evitar situações, você não ia ter aí uma fraude que ia tirar muito dinheiro da empresa, como a estatística é. Em torno de 6% do faturamento bruto mundial sai, vai para o lixo, fraude. E se esse dinheiro voltasse, né, viraria lucro. Então, compliance, fazer a coisa certa. Como a gente influencia? A gente influencia também no bolso. A gente não pode ser uma área de custo de despesa. Tem que ser uma área de apontar. Olha, tá saindo aqui um vazamento. Todo dia sai um vazamento aqui e você não está vendo. Então, compliance pode detectar essa situação e fechar a torneirinha. E aí você vai ter um custo reduzido. Uhum. Então, são formas simples de você atender as pessoas, porque isso cativa, né? Você vai falar com a liderança que você vai reduzir custos, que você vai fechar a torneira. Não tem como você não ter uma agenda com a liderança para ter a atenção deles. Agora, se você fala, olha, não pode fazer isso, que vai vir uma multa. Não pode fazer aquilo, porque está errado. A atenção não é a mesma. Concorda comigo? Quando você mexe no bolso, é diferente. E aí, esse programa que eu criei, Compliance Influencer, ele vem no sentido de influenciar, então, dentro da empresa, mas também fora da empresa, que é onde a gente trabalha a nossa carreira enquanto profissional. Por quê? A gente vê profissionais de compliance que estão com a boca fechada, trabalhando lá no seu cantinho, na empresa, sem falar com o mercado, sem trocar com o mercado. E existe um risco muito grande disso. Não somente dessa pessoa não ser reconhecida pelo mercado, sofrer uma demissão e não ser contratada tão rapidamente, porque o mercado não conhece ela. Não somente por isso, mas também. Porque se você se preocupar com a sua carreira, você vai ter mais chance do mercado te conhecer, fazer networking, etc. Mas, se esse profissional de compliance ele não troca da porta da empresa para fora, como ele vai saber das melhores práticas, das coisas que estão funcionando fora da empresa? Como é que ele vai trazer ideias inovadoras de como evitar uma situação, como influenciar as pessoas? Somente com a troca. Então, eu sempre tenho falado sobre isso, de que você, profissional de compliance, não se preocupe só com a sua caixinha.
Não se preocupe com a sua empresa, com o seu negócio, com a influência interna, da porta para dentro. Mas também faça um trabalho da porta para fora. Conecte com as pessoas. Trocar figurinha. Troca importante. figurinha. Porque se você faz isso, você está numa indústria, por exemplo, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é muito regulada. Só com um exemplo aqui. Se você tem profissionais de compliance da indústria farmacêutica conversando, trocando as melhores práticas, tendo um melhor controle, guias, códigos de conduta em comum, processos fortes de toda a indústria, a gente vai ter menos violações na indústria como um todo. E tem um crescimento acelerado, né? Porque a Sim. troca de boas práticas gera um crescimento. Então todo mundo ganha. Diferente de uma concorrência que você tem dificuldade de falar com o concorrente, porque pode ser que você perca mercado. Na compliance, eu defendo que se os profissionais de compliance se falassem mais, todo o mercado, toda a indústria ia crescer. Porque se você evita que uma fiscalização venha forte na indústria, você tem menos fiscalizadores na sua porta, deixando você preocupado, você como empreendedor. E se você tem menos risco, porque você tem um controle melhor, com as melhores práticas, você vai ter menos desvios, menos fraudes, menos custos com isso. E a operação toda, que empreendedores sabem como é caro, como é trabalhoso fazer negócio, né, vai ser reduzido. Então, profissionais de compliance, eu falo e vou continuar falando, seja influência no melhor da ideia. Seja influente dentro da empresa, seja influente fora da empresa. Você não vai se arrepender. Você vai ter uma chance de se destacar, de falar. Hoje a gente está aqui produzindo conteúdo. Sim. Mas se a gente for olhar na estatística, pouca gente produz conteúdo. A maioria consome. Mas quem produz conteúdo está preocupado em o que vai produzir, está preocupado em estudar, o que vai falar, etc. Então, eu também faço o convite para as pessoas falarem um pouco mais. Porque você ganha uma autoridade, você ganha um respeito e você também consegue fazer as pontes para as melhores práticas. Então, o Compliance Influencer é o que eu tenho falado como uma solução 360. Você consegue reduzir os riscos, ser um profissional mais importante, efetivo, eficiente para a empresa e também para si próprio. Né? Você acaba sendo... você consegue surfar e estar na crista da onda e todo mundo ganha. É o líder 360 graus de John Maxwell. Podemos falar que sim. Aí, Carlinhos. Maravilha. Olha, tem que chamar ele mais vezes, trazer outros amigos do compliance para também chegar aqui, ó. A porta já está aberta para ser falada. Aí, vamos divulgar. O Geraldo falou, e é uma verdade, a gerar esse conteúdo, principalmente nesse nicho, né? Imagina quantas empresas precisariam entender disso, e tem muito empresário que, se abusar, vai ser a primeira vez que vai estar ouvindo falar disso. Exatamente. Né? E a gente vem num crescimento, né? E a questão de gerar o conteúdo, né? Ou consumir esse conteúdo, o Brasil é um dos primeiros lugares no consumo de conteúdo digital, que é o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente tem 96,4% das pessoas consomem, né? E gerando tem a gente aqui, né? Fazendo. E imagina quantas pessoas, às vezes, a Bíblia vai dizer, né? Que o conhecimento vai libertando. Exatamente. Né? Imagina quantas pessoas, de repente, um empresário que nem é tão grande assim, mas que já tem uma carteira de fornecedores, de clientes, presta serviço para o setor público e tudo, e ele vai entender isso aqui a partir desse bate-papo aqui, entender que ele tem a necessidade até para fechar essa torneira que está impedindo ele de crescer, né? Nesses 6, 10 primeiros anos aí, que era para ele estar muito à frente e ele não trabalhou isso, né? Exato. Geraldo, agora vamos provocá-lo, né? Com Porque certeza. senão não tem graça. Tô aqui pra Antes de isso. provocar, vamos provocar o estômago da turma aí, Carlinhos. Vamos lá então, vamos lá. Estamos falando sobre compliance. Agora, não adianta nada você estar preocupado com a sua empresa e não estar preocupado com a sua saúde. Por quê? Você amanhã é o resultado do que está comendo hoje. Então, se você quer ter uma saúde adequada no futuro,
precisa prestar atenção na sua alimentação no presente. É aí que entra a Fit Mineira. Com uma alimentação balanceada, saborosa, nada de ficar com aquele negócio, aquela comidinha que você come, nossa, nunca mais quero um negócio. Não, eles fazem uma comida tão saborosa que você vai querer repetir no dia seguinte. Então, a Marcela, ela produz o cardápio de acordo com a sua necessidade. Então, preste atenção nisso. Quer melhorar a sua saúde, quer fazer um compliance da sua saúde, invista na Fit Mineira. Você vai ver como que o seu sono, a sua desenvoltura, a sua energia, inclusive, vai melhorar em cima da sua alimentação. Pensou em alimentação? Fit Mineira. Um abraço, Marcela. O telefone deles tá aí na tela. Eu tenho um testemunho até pessoal sobre a Fit Mineira, né? Aqui na empresa a gente faz as refeições todas Fit Mineira. E eu sou paciente sem alta, né? Já há muitos anos, e todos esses anos, que são 13 anos, e eles sempre implicam com o meu peso, porque eu sou transplantado hepático, e sempre implicando com o meu peso. Pela primeira vez em 13 anos, né, o meu médico, eu estou me alimentando com as marmitinhas da Fit Mineira, melhorei meu peso, melhorei muita coisa, e aí eu passei por consulta na semana passada, e o médico falou, não, agora, a partir de agora, eu vou só 2 vezes no ano agora, né? E com os resultados e tudo, até por conta da alimentação mais saudável, ele falou, não, teu peso está legal, né? Não precisa mais fazer exames de imagem como você vinha fazendo, agora eu só preciso de exames de imagem 1 vez no ano e tal. Eu falei, cara, graças a Fit Mineiro, porque se deixar por minha conta, é pizza, macarrão, tudo que não pode. Né, mas a Fit Mineira deu uma organizada, pelo menos de segunda a sexta, que é o período que a gente está aqui na empresa, deu uma organizada legal aí na história minha. Maravilha, ó. Tá aqui quem tá vivo para poder falar sobre o assunto. E aproveitando, o Martinelli tem um testemunho muito bonito. Quero chamar a sua atenção para isso. Depois você vai procurar aqui na plataforma o testemunho dele e vai assistir. Vale a pena para edificar a sua vida. Mas eu quero te provocar. Vamos lá. Ele já estava se preparando. Não sei se estou pronto, vamos ver. Profissional do compliance está sempre pronto para os desafios da vida. Vamos ver. Diga lá. Empresa familiar e o compliance. Como caminhar junto? Tão importante quanto. Uma empresa familiar, ela tem que entender que a governança, né, o jogo de poderes, a forma como os poderes estão ali disponibilizados, distribuídos, ela tem que ficar muito claro para todo mundo. Maravilha. Então, claro que uma empresa que não é familiar, você já tem isso como pronto ali. Você precisa fazer isso. Mas uma empresa familiar sofre muitas das vezes quando não tem uma governança, quando não tem uma indicação, uma regra clara, quem manda em quê, aí sofre de muitas situações de aí vira conflito muito de cacique interesse. para pouco índio, né? Exatamente. Então a primeira coisa que eu recomendaria é cuidar da governança. Certo. Então, se você é familiar, tem uma estrutura familiar, você tem que saber qual é o papel e a responsabilidade de cada membro, para evitar uma situação de funcionários com 2 chefes, uma área com 2 chefes, uma pessoa, quem manda mais? Então, você vai pedir para a pessoa que vai favorecer você, vou pedir para ele porque ele vai dizer sim, e o outro não vou pedir porque ele vai dizer não. Tem muitas situações de falta de governança que acabam prejudicando a situação. Mas uma família, ela tem que, ou uma empresa familiar, ela também tem o interesse de progredir, de crescer, tem as suas ambições. Então, se você não tem uma governança, não tem uma preocupação com o compliance, dificilmente você vai crescer. Por quê? Porque ninguém quer rasgar dinheiro, né? Ninguém quer vender mais barato porque é familiar, para fazer acordos que não são tão vantajosos porque é familiar. Se você tem a regra clara, você vai separar aí pessoa da empresa, né? Você tem tudo separadinho, CNPJ é uma coisa, CPF é outra. Exato. Com essa separação com a governança, você não vai ter perdas ao longo da sua vida ali como empresário. Então, por exemplo, vou comprar uma empresa.
você vai comprar uma empresa do seu primo, né? Então, você pode comprar mais barato? Será que você vai comprar mais barato por isso? Ou você vai comprar mais caro? Ou você deveria comprar pelo valor que exatamente custa isso? Então, se você se preocupar por compliance, você vai se preocupar em comprar pelo valor que realmente custa. O valor ou pelo menos um pouco mais barato, para ter uma vantagem ali justa, né? Sim. De ter um desconto. Mas imagina só se você começa a fazer operações assim e você tem outros sócios da empresa que não são da família. Você acha que a pessoa, por exemplo, que está lá com 10, 15, 20%, que não tem nada a ver com a família, mas está na empresa familiar, vai ficar feliz de comprar mais caro, de comprar muito mais barato, uma coisa que talvez não tenha tanta qualidade? Não. Ele não tem nada a ver com aquele embrolho familiar. Então, a compliance ajuda a fazer negócio de longo prazo Maravilha. e ajuda a Solidez. atrair mais sócios, atrair uma situação mais séria, uma empresa mais séria, que é vista E gerar pela sociedade. credibilidade. Exatamente. Um grande exemplo disso, principalmente quando a gente fala em empresa familiar, as pessoas têm uma tendência a pensar na empresa pequena, mas tem empresas, grandes empresas, que têm a governança, a liderança familiar, né? A gente em Pouso Alegre, a gente tem a CIMED, né? Mas cada um sabe onde põe em pé, Sim. né? Cada um tem ali o seu elo e até a sua limitação. E a gente tem o grande exemplo do sistema brasileiro, o Grupo Silvio Santos também. E para você ter uma ideia da importância disso, ele foi definindo as filhas, né? E cada uma em cada lugar, e ninguém responde pela área da outra. A última a ser preparada foi a Renata. E a Renata fez a Liberty, né? A área de administração na Liberty, e depois fez uma preparação, né? Afinou essa educação em Harvard, né? Para liderar, para presidir o Grupo Silvio Santos. E aí ela traz de lá todo esse know-how de compliance e de entendimento de tudo que funciona ali dentro, né? Porque são muitas empresas, né? Não é, a gente fala da família Bravanel, o povo enxerga SBT, mas tem muita coisa lá Exatamente. dentro. Sim, sim. A chance de dar errado é muito grande. Tanto é que deu errado, justamente por falta, né, De compliance. desse de profissional no caso No do grupo, banco. no grupo né? do banco. E aí, ali o Silvio Santos falou, não, eu preciso preparar alguém para... E aí ela tem hoje 40 anos, né? Ela foi sendo preparada, então preparou uma para apresentar, uma para dirigir, uma para isso, uma para aquilo e uma para cuidar disso de forma interna, entendendo os valores do pai para aquele grupo. Então ele construiu isso e deixou muito sólido, né? Então o SBT vai funcionar durante muitos anos, pode ter certeza Exatamente. disso. Só para fechar, trazendo também a noção de responsabilidade, porque você tem aí, seja uma empresa familiar, né, que tem várias pessoas da mesma família ali, com poder de decisão, se essas pessoas puderem fazer o que quiser, você vai ter uma contaminação também da cultura interna. Então, é importante e a compliance ajuda muito nisso, a ter uma isonomia, garantir uma isonomia, que se você fizer algo, seja você funcionário de alto escalão, de alta posição na empresa, sócio, familiar, ou seja, de um cargo menos importante, você vai, fazendo isso, você vai ter uma responsabilização igual. Isso, a compliance ajuda nessas regras, nesse guardião da isonomia da empresa. Então, a gente está falando aqui de família, a família tem muita responsabilidade, né, de continuar o legado, de manter. Então, essa responsabilidade tem o seu preço. Você falou de estudo, de procurar. Então, isso traz a palavra da meritocracia, de você ter pessoas nas posições porque têm a competência. E não porque são indicadas, ou porque são as pessoas escolhidas porque tem laço consanguíneo, por exemplo. Então, é importante, e a compliance ajuda muito nisso também, de deixar claro, trabalhando junto com o RH, trabalhando junto com a liderança, de que a gente precisa ter uma avaliação também do colaborador, das pessoas que estão assumindo os cargos. Será que essas pessoas
tem as formações, o currículo, as experiências para assumir aquele cargo? Se não tem, Tem que se preparar. não é nem para entrar. Não é nem para entrar. Sim. Então, Tanto é que ela assume isso anos depois de se preparar. Ela teve que provar a competência, ela teve que se preparar e ainda provar para o pai ainda em vida, né? Que tinha competência para fazer isso. Tanto é que a própria Patrícia fala, né? Ela conta uma história do pai dela, que ela, não, porque eu quero isso, quero... Não, então tá bom, então prova para mim que você dá conta. E aí ela teve que provar que ela dava conta, tanto é que ela constrói o legado da Jequiti, né? E aí ela prova pro pai que ela tem competência e aí ela vai fazer o que ela quer. sim. Imagina você abrir um hospital, ou tem um hospital. Aí seu filho é médico, né? Ele tem um filho que ele pode escolher a profissão dele e ele pode querer ser médico. Eu vou apoiar ele no que ele escolher. Imagina que ele queira ser médico daqui a, vamos lá, colocar 20, 30 anos, eu tenha em vista no negócio de hospital, e já que ele é médico, eu vou contratar ele para essa posição. Sim. Se eu não tenho cuidado, eu posso, se ele não for um bom médico, se ele não for adequado para aquela posição que eu vou colocar ele ali, olha o risco que ele pode ocorrer. Pode gerar, né? Ele pode gerar um risco humano, na saúde das pessoas. Exatamente. Pode fechar, quebrar o negócio, processar. Processos. Enfim, é uma infinidade de riscos. E os empreendedores, a liderança, a empresa, ela tem que se preocupar com isso. E a área de compliance, ela sinaliza isso. Então, ela vai estar ali, olha, cuidado com isso, antecipando as dificuldades, os problemas, para que as pessoas tomem decisão com informação. A informação tem que chegar e a compliance ajuda nessa informação. Maravilha. Carlinhos. Geraldo, a gente está caminhando para os Eita. finalmente. Agora pensa comigo, tá? Um recado para o microempreendedor, empresa de pequeno porte ou empresa de grande porte. Para todos eles, a compliance é importante? Sim, e por quê? Deixa esse recado para o pessoal. É fundamental, é importante. A gente sabe que empresas grandes têm recursos para contratar muitas pessoas. Empresas menores, menos pessoas, até não contratar. Então, empresas menores, elas acabam tendo que lidar com uma situação de forma diferente. Talvez indicar uma pessoa que já tem um cargo, lá pode ser o responsável da área jurídica ou uma outra pessoa, para assumir também esse cargo de compliance. E muitas das vezes, as pequenas empresas, os seus sócios acabam fazendo também o papel da compliance. Certo. Criando as regras, tendo uma diligência, um cuidado na hora de selecionar seus fornecedores, selecionar, né, aquelas pessoas que você quer interagir, porque você sabe que quando você assina contrato, quando você faz negócios, você também está se expondo a riscos. Então, se você sabe disso, você pequeno ou grande, você vai tomar cuidado para não assumir aquele risco que você não gostaria de assumir. Então, pequenos e médios, com menos recurso, precisam talvez delegar uma pessoa que já está ali na posição para assumir mais uma posição, contratar escritórios, contratar consultorias que podem desenhar, ajudar nesse desenho, porque você não pode não ter recurso para contratar uma pessoa com experiência, com competência, mas você consegue um suporte aí pontual de consultorias, de escritórios de advocacia. Então, não há desculpa. A lei anticorrupção, a lei de licitação, as leis brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro, todas elas aplicam a empresas pequenas, empresas grandes, a pessoas físicas com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Então, todo mundo está sujeito às responsabilizações. Então, pode ser que uma empresa grande ser responsabilizada pode ser só um momento ruim na história dela. Mas para uma empresa menor, pequena, média, pode ser o fim dela. Exato. Então, tem menos chances de errar. Então, precisa pensar muito antes de agir. Maravilha. Martinelli, para quem está nos assistindo, sobre o assunto que nós conversamos aqui, que mensagem que você deixa para os nossos internautas? Busca o contato do Geraldo, contrata ele que ele vai fazer a sua empresa fechar todas as torneiras aí, porque a gente tem que reconhecer, né? Eu acho que aqui mesmo na G7 Business a gente tem parcerias. Eu falo que o empresário, se ele chegar aqui, ele vai ter tudo
que ele precisa. A gente tem certificado digital, tem registro de marca, tem editora para lançar livro, tem recrutamento e seleção, tem treinamento e mentoria, tem tudo que o cara precisa aqui. Tem recuperação judicial, recuperação fiscal, né? E vai N, seguro. Mas por que a gente tem tudo isso? Porque a gente se preocupa com o empresário e na nossa consultoria aqui, se a gente identificar dentro da empresa que essa empresa precisa de um trabalho desse, você acha que eu vou buscar em outro lugar? Vou buscar o Geraldo. Eu falei, Geraldo, tem uma empresa assim, 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 o problema lá tá assim, né? E eu te indiquei lá. Por quê? Porque são coisas do dia a dia do empreendedor, do empresário, que traz uma estatística muito dura para a gente, que as empresas vão fechar no primeiro ano, algumas delas vão durar até o 6º ano, mas até o 8º ano, praticamente uma grande parte delas vai falir, né? Pois é. E aí a gente precisa disso. Agora, Geraldo, bate bola. Dia da semana. Segunda-feira. Por quê? Porque segunda-feira... É o dia mais longe da outra segunda. Segunda-feira é o seguinte, todo mundo fica... Sabia que você ia falar isso. Não, é que eu escuto muitas pessoas falarem assim, domingo, tem depressão, tá triste porque segunda-feira vai pro Eu trabalho. amo segunda-feira também. Segunda-feira é um momento feliz porque eu tô fazendo aquilo que eu escolhi fazer, que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Maravilha. Isso porque você encontrou o seu propósito. Exato. Né? Pessoas que não encontraram um propósito odeiam a segunda. Você que fez o bate-bola, mas... Não, mas pode colocar para ele, eu quero ouvir. Você quer ouvir? Aham. Então, beleza, então. Um momento na memória. Um momento... Eu gosto de lembrar muito, né, e em relação à segunda-feira, do meu pai se vestindo para ir trabalhar, bem cedo. Ele alinhando a camisa social, a calça social, o sapato sempre ilustrado. Esse compromisso com responsabilidade de ir lá, né, trabalhar, se dedicar, trazer comida para a mesa, para a família. Família grande, eu tenho 2 irmãos, então éramos 5. Então eu tenho essa lembrança de, sempre quando eu visto a camisa, visto a roupa, vou para o trabalho, eu vou assim, nossa, eu vou com o exemplo do meu pai. Legal. Maravilha. Parabéns. Parabéns. Uma palavra do seu dia. Eu acho que paciência seria, porque a gente evita muitos problemas se a gente tiver paciência, se a gente conseguir refletir. Muita gente fala muito sobre tudo. Todo mundo tem informação para tudo, o conceito de tudo, mas pouca gente tem paciência para escutar, para refletir. E na internet todo mundo tem uma opinião sobre Todo tudo. mundo. Então a paciência ajuda muito. Tem vários problemas que eu me protejo, evito com a paciência. Pensar, respirar, pensar 2 vezes e depois decidir. Por isso que é fruto do espírito. Em Minas a gente fala que é deixar o barro secar. Pô, ótimo. Eu aprendi já. Aí Certo. o carioca já tá aprendendo em Minas. Certo. Um filme que você indicaria. Eu gosto de muitos filmes. Nossa, é difícil, mas It's a Wonderful Life, né? A Procura da Felicidade. Se não me engano é a tradução, mas It's a Wonderful Life é o do original, do Frank Capra. A gente tem uma história ali bem antiga, um filme em preto e branco, mas a história de um homem que tem uma família, que ele salvou a cidade de burgueses que estavam querendo explorar todo mundo. Não vou contar a história toda, mas fala sobre esses princípios, sabe? Sobre uma pessoa que venceu na vida, virou um empreendedor de sucesso, não negociando princípios. Então todo mundo negociava os princípios para atender aquele burguês que era corrupto, era todo errado, explorava todo mundo. Ele não negociou, sofreu aí, não posso contar a história toda, Sim. mas é um filme preferido, assim, se fosse indicar. Maravilha. O momento de sua vida que trouxe um aprendizado. Todos eles, né? Todos os momentos da vida, mas eu acredito que os piores erros da vida são os de maiores aprendizados. Eu sempre trago isso sempre para mim. Então, se eu errei, algo eu tenho que aprender. Eu falo assim, eu já empreendi no começo da faculdade com 18 anos, deu certo, mas teve outras vezes que não deu certo.
E aí eu falei assim, é o meu MBA. Eu já fiz MBA também, mas ali foi o meu primeiro MBA de fato, o Sim. primeiro estudo. Porque eu paguei, errei, o custo foi o pagamento, né? Foi o dinheiro que não volta mais, mas eu aprendi. Então por isso que eu falo que é o MBA. Entendi. Então, sempre quando eu erro, eu tento ficar 1 dia, 2 dias ou mais dias refletindo o que posso fazer de Tirar diferente para evitar que a situação ocorra novamente. Maravilha. Uma comida favorita? Eu gosto de feijoada. Feijoada é a preferida. Tem um momento maravilhoso, porque quando a minha esposa ela veio falar que ela estava grávida e tal, do meu filho, ela primeiro serviu uma feijoada, então vai marcar para sempre. Sim. Para depois falar a notícia. Que bacana. Uma dica para hoje. Hoje durma cedo, acorde cedo amanhã, se alimente bem, porque isso faz toda a diferença ao longo da vida. Talvez a conta chegue em algum momento que não tem hábitos saudáveis, Uhum. mas a dica é durma cedo, para acordar amanhã cedo, faça atividade física, faça isso. Uma viagem que você faria? Eu iria para a Ásia. Eu nunca fui para a Ásia. Eu já viajei bastante América, Europa. Nunca fui para a Ásia. Tô querendo muito ir, conhecer. Maravilha. Em quem gostaria de dar um abraço e por quê? Eu gostaria de dar um abraço. Tem um abraço que eu dou todos os dias e eu nunca vou cansar de dar, que é no meu filho e na minha esposa ao mesmo tempo. É um abraço que conecta. Então, se eu tô abraçando meu filho, a minha esposa vem. Se eu tô abraçando a minha esposa, meu filho vem. Então fica ali o triângulo ali. Legal. Então é um abraço que tem que acontecer para sempre. Ótimo. Que perdure mesmo. Amém. Agora completa essa frase para mim. Eu sou extremamente... Sou extremamente... eu sou muito reflexivo. Eu, como eu falei, paciente, penso muito. Eu penso 50 mil vezes antes de fazer as coisas. Eu tento fazer isso para... Então, eu sou muito reflexivo. Eu sou uma pessoa um pensador. Eu fico o tempo todo pensando. Então, se eu tô num lugar, não sei, num restaurante, você vai ver eu vendo... Às vezes eu vejo o celular, que é um hábito de todo mundo, mas às vezes não faço nada. Só fico ali refletindo com meus pensamentos. E isso hoje em dia parece tedioso para muitos, mas a minha mente funciona muito rapidamente. Então eu tô ali sempre matutando o que está acontecendo, observando a situação. Maravilha. Conforme eu conversei com você, é praxe daqui o convidado trazer sempre uma lembrança para poder registrar a passagem dele aqui pelo podcast. O que você trouxe para gente? Eu trouxe um livro, porque livro é um presente que eu amo dar e amo receber, da Maitê Carvalho, Persuasão. A gente falou tanto de compliance, de influência, de influenciar comportamentos, influenciar pessoas. Então, persuasão é uma arma que você tem que usar para o lado bom, né? Tem gente que usa para o lado ruim. É uma arma que tem que ser bem usada. Bem utilizada. Bem usada. Tá pegando aí, Carlos? Certo. E realmente, né? Tem tudo a ver com comunicação. Uhum. Certo. Agora, Geraldo, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz para encontrar o Geraldo Medeiros? É só entrar no meu Instagram, Geraldo Compliance. É assim, tudo junto, Geraldo Compliance. Você vai me achar lá. Vai achar também meus outros contatos, LinkedIn. Eu tenho um canal também no YouTube. Eu tenho uma comunidade chamada Compliance Insights, que eu reúno profissionais de compliance, porque é aquilo, autenticidade, né? Eu falei que o profissional de compliance também tem que atuar da porta da empresa para fora. Então, porque você faz isso. Exatamente, eu estou fazendo isso já há um tempo e tem sido maravilhoso dar aula em faculdades, MBAs, trocar com esse pessoal da área de compliance. Então, eu convido as pessoas a conectarem através do Instagram, tá bom? Maravilha. Martinelli, quem quiser te encontrar... Aqui mesmo. Aqui mesmo. A G7 Business, né? ag7pa.com.br. Nesse momento o site acho que está fazendo uma atualização, renovação de algumas coisas lá e atualizando outras. Mas a gente tem aqui um espaço esperando todo mundo, né? Durante toda a semana o estúdio gravando, ali atrás o Carlinho, né, fazendo tudo isso acontecer, toda quinta-feira, É nós toda juntos. sexta, né? A gente tem aqui
produtos acontecendo, e tem serviços para o meio empresarial, como eu disse, tudo que ele precisar a gente tem, e o que a gente não tiver a gente resolve para ele antes dele sair aqui, né? A gente não vai deixar ele sair sem uma solução. Maravilha. Bom, você viu que o assunto que a gente trouxe é relevante conforme todos os assuntos que a gente traz aqui às quintas-feiras. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um Soltando o Verbo. Até a próxima quinta, se assim o Senhor permitir.